Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, que dia é hoje? Dia 8 de maio de 2025. Nós estamos começando mais um Pó de Pedra jurídico. E eu acabei de inventar um bordão aqui para você acompanhar comigo, para a gente poder começar a entender o nosso propósito aqui. A gente está aqui desbravando as leis para você entender e conhecer melhor os seus direitos. E é por esse motivo que nós temos convidado aqui operadores do direito. O direito é uma área importante da nossa vida. Nós temos convidado aqui advogados, promotores, todas as pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas ao sistema jurídico brasileiro, ao sistema de justiça, ao sistema legal, né? de fazer valer a justiça no país, para poder colocar luz sobre fatos que são importantes, trazer pessoas, advogados, doutores que têm uma carreira ilibada, uma trajetória de vitórias e de sucesso, de conquistas, né, em busca da defesa dos direitos de você, amigo empresário, você que é marmorista, você que é vendedor. Um dia você precisou, de repente, de um advogado trabalhista, não foi? Para você receber os seus direitos. Você é empresário, você precisou de um advogado para defender seus interesses no direito minerário. Você é tributarista, precisou de um advogado. E hoje nós estamos aqui, né? A gente começou esse projeto há pouco tempo, mas temos conseguido trazer aqui pessoas fundamentais, né, na área da advocacia, na área da defesa dos direitos, como eu tenho falado aqui. E é o primeiro convidado que eu trago para abordar um tema muito importante. Ele é Dr. Leonardo Machado, ele é advogado criminalista. A área criminal é uma área que ela tem uma atenção um pouco maior, é uma área do direito muito específica, tem que saber navegar, né, por essa realidade. E eu trouxe o Dr. Leonardo, que é um amigo pessoal meu, é um irmão, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, e eu sei que ele tem também uma carreira muito bem alicerçada, né, aqui na nossa região, e por que não dizer a nível Brasil. Ele é um integrante da OAB que está aí prestando a sua contribuição para a área jurídica do país. Nós vamos entrevistar aqui, nós vamos bater um papo com o Dr. Leonardo Machado. Doutor Leonardo, tudo bem? Obrigado por você ter vindo, cara. Eu que agradeço o convite, Bruno. Muito bem, obrigado. Uma boa tarde, não sei que hora que vai ser transmitido isso, né? Boa tarde, boa noite para você que está assistindo e você que vai assistir esse podcast. É isso aí. Doutor Leonardo, eu queria que a gente começasse essa introdução do nosso bate-papo aqui com você abrindo para nós, falando um pouquinho da sua carreira, né? O que te levou para a área criminal. Dá uma pincelada aí sobre um pouco da sua trajetória profissional. Ok. Bruno, eu comecei, na realidade, desde criança, eu sempre fui contra injustiças. Eu lembro quando eu era moleque e eu via algum menino menor apanhando na escola, eu entrava no meio, eu ia apanhar junto, mas era dessa forma, nunca gostei de justiça. Então isso foi aflorando na minha vida. Eu quase fui pro seminário de música, né? Você sabe, sou músico também, cantor. Mas aí chegou num certo momento da minha vida que eu decidi pelo direito. Já com 28 anos de idade, casado com uma filha, recém-nascida, decidi entrar para a faculdade, cursar o curso de Direito. E quando eu entrei para a faculdade, eu falava, eu nunca vou atuar na área criminal. Mas eu me apaixonei pela área criminal justamente por esse senso de justiça e comecei a navegar nisso aí. Hoje tenho 11 anos, né, na esfera criminal, sempre atuei na esfera criminal e, em especial, em tribunal do júri, que é onde eu faço minha especialização e, graças a Deus, tem tido bons resultados. Eu vou chegar lá, mas antes disso, você teve uma passagem pelo poder público, né? Sim, Como é que foi essa experiência? Dá para falar? Dá. O antigo prefeito, né, Vitor Coelho, na primeira campanha dele, eu fui advogado dele na campanha, ele me convidou para trabalhar com ele, então fui trabalhar diretamente no gabinete do prefeito, onde eu era responsável por analisar os processos, chegava para o prefeito assinar, né? Tudo tinha que passar na minha mão antes dele poder assinar. E depois eu passei também por a empresa pública Dataci,
que tinha aqui em Cachoeiro, né, que era empresa de informática. Agora mudou de nome, né? Mas isso agora foi extinta da Taci, né? E entrou para dentro da Secretaria da Fazenda, né? CTI, se eu não me engano, Centro de Tecnológico, né? Alguma coisa assim. E depois eu fui ser chefe de gabinete também do vice-prefeito, Coronel Rui Guedes, da segunda gestão do Vitor Coelho, né? Trabalhei dentro do gabinete também, responsável por analisar tudo que ia para o Diário Oficial. Antes de ir para o Diário Oficial, tinha que passar pelas minhas mãos. Então, tive uma experiência vasta em 6 anos, mais ou menos, de administração pública. Agora, doutor Leonardo, a gente trago aqui, o programa é novo, né? O projeto em si, Pó de Pedra, é novo. Eu te contextualizei aí, você sabe que eu sou do ramo da pedra, né? A vida inteira atuo até hoje. Não mais como tive uma carreira, considero bem sucedida, pude passar em grandes empresas, na área de gestão, na área de vendas, na área de negócio, dou consultoria para algumas empresas, e eu via uma brecha de falar de pedra, né, para o mercado de uma maneira geral. E essa minha percepção de falar de pedra na internet também me abriu os olhos. Falei, poxa, cara, tem tantas áreas correlatas, diretas ou indiretamente com a pedra, e a gente não dá voz a essas personagens, a essas pessoas, a esse mercado. E aí a minha esposa é formada em Direito, a gente tem advogados também, o tempo inteiro o advogado é um chaveirinho para nós, não tem jeito, você não tem como viver, né? Com certeza. E nesse momento de hoje em dia, que tanto se clama por judicialização das coisas, é muito difícil você não ter um advogado que o represente em alguma área ou na vida, e outras coisas mais. Então a gente pensou e entendeu que valia a pena a gente gerar conteúdo para falar com a galera da OAB, para falar com a galera da Justiça aí, com o Poder Público também, Ministério Público. O microfone está aberto aqui para a gente registrar essas impressões. Então a gente já trouxe aqui advogado na área minerária, advogado especializado, que se especializou na área de direito digital, que hoje é uma área grande em expansão, né? E outras coisas mais que eu não me lembro de todo mundo. Trouxemos aqui um advogado, Dr. Henrique, especialista em hold familiar e entre outras coisas. E hoje estou trazendo você, que é um cara que tem uma especialização em justiça e em direito criminal. Por que a área criminal é uma área tão mal vista ou tão recriminada, né? A gente tem aquelas alcunhas, aqui é o espaço para a gente falar isso. Eu estou só reproduzindo o que a gente ouve e a gente sabe que é um senso comum. Pô, o cara é advogado de porte-cadeia, não sei o que lá. Por que é difícil operar nessa área do direito? Muito bem, porque muitas das vezes a pessoa não entende que o advogado criminalista, ele não está ali para defender o bandido em si, mas ele está para defender o direito. Até porque num processo criminal, Bruno, se não houver um advogado, o processo não pode andar. Se o processo não andar, aquele réu que está preso, ele vai ter que ser solto, porque vai dar excesso de prazo de prisão dele. Então, por isso que nós temos o texto constitucional que diz que o advogado é essencial para a efetivação da justiça. Então, o advogado criminalista, ele é mal visto por isso. A pessoa só olha o lado que ele está defendendo, um bandido, um matador, um estuprador, um traficante de drogas, e até que seja um membro da família também. Quando é um membro da família, ele já não defende o bandido, mas na realidade é o meu primo, é o meu irmão, é o meu tio, né? Entendi. É o cara que tem afinidade. É isso aí. Mas esse estigma de fato existe, né? Com certeza. Eu já sofri muito assim, discriminação por causa disso, entendeu? Até de parte de família. Muitas vezes, teve uma certa vez, não vou falar o nome, mas uma pessoa da família perguntou se eu ia ser advogado de porte-cadeia. E depois um parente dessa pessoa precisou de um advogado criminalista. Agora vamos lá, eu queria que você explicasse para a galera, porque eu não sou do direito, a gente tem uma boa noção, a gente tem um certo grau de instrução, mas eu não opero direito, até eu costumo dizer para todo entrevistado que eu venho aqui, eu falo, cara, isso aqui está sendo a maior escola da minha vida, porque eu estou conversando com pessoas de várias nuances diferentes, da área da música, da área da pedra, da área da história da pedra, da área do empreendedorismo, enfim. Mas o que é o direito criminal em si? Eu queria que você pudesse falar de uma maneira didática aí para a galera entender. Falo. Né? O direito criminal, a gente sabe que ele é a última ratio. O que significa isso, Bruno? A última instância. O que o direito civil não consegue resolver,
o que o direito tributário não vai resolver, o que o direito minerário não vai resolver, vai ser resolvido no direito penal. Então, coisas bobas não costumam ir para o direito penal. O direito penal é para resolver crime. Então, por isso que a gente coloca a última ratio. Não tem jeito? Então, mas às vezes, alguma coisa que poderia ser resolvido na esfera civil, ela vai para criminal. Isso aí. E por quê? Tem como dar um exemplo de algum tipo de coisa que poderia ser um problema administrativo que vira um problema criminoso? Pode, por exemplo, familiar. Né? Muitas vezes uma discussão dentro da família que se pode resolver isso num processo civil. Vamos botar aqui uma disputa de herança de um imóvel. Né? Ali está aquela disputa entre entre irmãos ali, né? Aí vem os agregados, né? Cunhados, cunhada, aí fica aquela disputa. E aí, num certo momento, a disputa fica tão exacerbada que acaba ocorrendo crimes que vai ter que ser levado para a esfera criminal. Então, mais ou menos isso. Por exemplo, a pessoa difamar você, né? Ou caluniar você. Poderia ser resolvido só na esfera civil por uma ação de dano moral, mas se tornou um crime, você joga para a esfera criminal. E é comum as pessoas acionarem a justiça criminal para esse tipo de problema aí? Muito comum. Agora, Léo é para os íntimos aqui. Você desculpa que às vezes vai deslizar, que não precisa de formalidade, isso aqui é um bate-papo de amigos. Mas, Léo, no final das contas, acontece, às vezes, a gente não está vivendo um momento da sociedade em que as pessoas estão muito afetadas, tudo é meu advogado, meu juiz, o meu direito, não, eu vou botar na justiça, vou botar isso para o meu advogado. A sociedade não está muito assim, não, reacionária? Tá, inclusive eu já atendi clientes meus, né, que eu tirei da cabeça dele de entrar com ação. Né, porque qualquer coisa quer entrar com ação no judiciário. E aí eu prezo muito, Bruno, pelo meu nome. Né? Eu, graças a Deus, já tenho um nome na advocacia, principalmente na advocacia criminal. Eu sou conhecido não só dentro de Cachoeiro, mas fora também. Né? Fiz júris em outras comarcas. Então, assim, eu prezo pelo meu nome. Eu não vou assinar qualquer petição pedindo qualquer coisa e depois o pessoal vai olhar, poxa, o doutor Leonardo fez isso. Então, muitas vezes, eu tiro da cabeça do meu cliente, cara, não vale a pena entrar com essa ação aqui. Entendeu? É uma ação temerária que você vai apenas inchar o judiciário. Se todo advogado pensasse dessa forma, a gente teria bem melhor menos. você cobrar pela consultoria do que pela hora de montar o processo, né? É isso aí. Agora, vamos lá. Obviamente que eu sei que isso é um assunto complexo, a gente não vai destrinchar todas as respostas para coisa complexa aqui, mas tentando exemplificar para o cara que não tem nem familiaridade com esse tema, quais são as ferramentas técnicas que você tem, por exemplo, para defender um cara que foi acusado de assassinato? Como é que você monta uma defesa assim, em linhas gerais, né? Você entendeu? São várias coisas, né? Então, assim, o homicídio, né, que seria o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, nós temos várias teses, vai depender daquilo que está no processo das provas que foram constituídas, né? Negativa de autoria, se de repente não tem ali especificado realmente com provas cabais de que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime. Aí existe ainda também o homicídio privilegiado, que a gente fala que é logo após uma injusta provocação da vítima ou por um relevante valor social e moral, a pessoa acaba cometendo aquele crime. Por exemplo, o cara chega para você e xinga sua mãe, fala que sua mãe, né, palavras que eu não vou repetir aqui, baixo calão, né, e você, irado com aquilo ali, você acaba cometendo um crime de homicídio, seja ele tentado ou consumado. Isso traz uma redução na pena, né? Uma legítima defesa tanto sua quanto de outrem. Ou seja, você está fazendo... legítima defesa é você se defender de uma ação iminente ou atual, né? Com os meios necessários, porém de forma moderada. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está entrando dentro da sua casa, Bruno, com um facão. Você tem uma arma. Não existe essa ideia, eu acho que é tipo uma lenda popular, uma lenda urbana, que você tem que dar só um tiro. Não existe. Você vai dar o primeiro tiro,
cara continuou vindo para cima de você, você dá o segundo tiro. E por aí vai. É até que cesse a iminente agressão ou atual. Essa é a legítima defesa. Então é uma outra técnica defensiva que você tem para você poder fazer a defesa do seu cliente. Aí, tanto para você quanto para outro. De repente, você está vendo um crime ocorrer ali e você pode, de alguma forma, sanar aquela injusta agressão ali. Então você vai tentar. Você está cometendo, você está, na realidade, realizando a legítima defesa de outrem, que é uma excludente de ilicitude. Ou seja, você vai responder o processo? Vai. Mas você provavelmente vai ser absolvido. Então, a gente assiste muito filme em Hollywood, né? Uhum. E tem muitos casos ali, quem acompanha a área filmes aí e seriados, que agora está na moda, você tem fartos exemplos ali. Mas tem alguns macetezinhos, isso acontece na vida real também. O cara comete lá um crime lá, você sabe que aquele cara de boa índole, de repente ele fez aquilo para uma legítima defesa, ou nesses argumentos que você acabou de pôr aqui, foi atacado e ele se defendeu e tal. Do cara ligar para o advogado, doutor, e o advogado dá o toque nele, ó, por exemplo, o tal do flagrante. Falei, meu irmão, sai daí, joga a arma fora. Acontece isso, Léo? O flagrante, assim, isso aí comigo nunca aconteceu, não. Né? Mas o flagrante, ele não é apenas ali, o cara pegou ali no momento. Se a polícia ainda estiver em perseguição e achar ele com algum objeto do crime, pode ser que seja autuado no flagrante, mesmo que tenha passado aí. Existe essa lenda popular também que 24 horas. Não é bem assim. Lógico que passou. A maioria das vezes você sai do flagrante, né? Mas o flagrante pode ocorrer mesmo depois, porque se tiver ainda em estado de perseguição policial, se a polícia estiver atrás do cara, ainda está em estado flagrancial, né? Ainda mais se encontrar algum objeto com ele. Por exemplo, a arma foi encontrada com ele ali, a polícia em perseguição. Ele saiu do local do crime, a polícia em perseguição ainda encontrou ele com a arma. Pode ser também estado flagrante. Mas o flagrante é o maior agravante que tem, né? É difícil você sair de um flagrante. Olha, Bruno, eu já consegui absolvições com flagrante já. Tá? Com flagrante. Então, tem prova lá. Tendo prova eu consegui absolvição. Porque o tribunal do júri, eu costumo dizer uma frase que eu sempre falo. Para mim, o tribunal do júri é o instituto mais democrático que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Então, por quê? Porque não é um juiz togado que vai decidir, mas é um pessoal do povo. Eu quero falar disso. Vamos falar eu quero só esgotar essa linha aqui de eu te perguntar aquilo que mais pesa no criminal. Agora, tem aquele caso também que chega, a gente não está aqui dizendo nenhum em específico, falando de maneira genérica, que você vai defender o cara e já, cara, tem provas e mais provas, caminhão de prova, opinião pública, tem farto elementos incriminatórios para o cara e você vai ter que defender aquele camarada lá. Não dá um gostinho de chapéu velho na boca, não? De você falar, cara, eu tô indo para uma causa derrotada? Dá. Teve um caso uma vez, ocorreu em Cachoeiro, né? E o processo tinha todas as provas, inclusive a mãe da vítima, que conhecia o autor, que eles eram amigos, né? Viu ele matando. Foram 31 disparos de arma de fogo em cima da vítima, né? Ele com um pente com 15 munições e mais uma na agulha, 16, pegou um outro pente depois com mais 15 e foram 31 disparos. E eu falei, cara, confessa, porque todo o arcabouço de prova estava ali constituída, não tinha para onde correr, mas ele não quis confessar. Então, é um processo que a gente sabe que não vai ter jeito, entendeu? Mas eu já peguei casos também com provas e eu consegui absolvição. Mas eu quero só pegar nessa linha aqui. Não, tudo bem, esse é o seu papel e, na verdade, o papel do advogado é esse. Você pode ficar nervoso aí, mas o cara tá bem, irmão. Todo mundo tem direito à defesa, né? Todo mundo tem direito à defesa. E aí, cara, eu digo assim, eu quero dizer o seguinte, quando o cara confessa com todos esses elementos comprobatórios, nesse caso, por exemplo, que você deu aí, quando ele confessa, atenua? Atenua. É uma das atenuantes que tem no processo penal, né? A confissão. Confissão atenua. Cai o quê? Uns 5 aninhos lá, né? Rapaz, vai depender do tamanho da pena, porque a confissão ela é proporcional, né? O juiz ele tem uma proporção de tal, vamos botar 1/3 a metade da pena. Agora eu não lembro de cabeça qual a proporção, mas o juiz ele pode tanto do mínimo até o máximo
atenuar a pena dele. Mas é muito difícil de dar no máximo. Agora, doutor Leonardo, você é um estúdio, você está fazendo mestrado na área criminal? Não, fazendo pós. Está fazendo pós, lato sensu ou estrito sensu? Estrito sensu. Você está fazendo, você estuda, você é um advogado, se formou, estudou e agora continua, a vida de quem trabalha com lei e outras coisas correlatas é de estudar, né? Você tem algum caso no Brasil, conhecido a nível nacional aí, que é curioso, que dá para destacar, para fazer uma leitura aqui para a galera entender o que é criminal, de algum caso de repercussão nacional? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para te nortear aonde eu quero chegar. Um caso, por exemplo, do goleiro Bruno, né? Que é um caso extremamente moroso, é um caso que repercutiu, né? Até seriado acho que tem agora do negócio. O que você acha, por exemplo, fazendo uma análise fria e olhando por alto, o que foi aquilo ali? Cara, o papel da defesa, o papel do advogado ali nessa história. Primeira coisa que a gente tem que ver, vamos botar então nesse caso aí, né? Primeira coisa que tem que se ver, vamos botar um caso hipotético, não do goleiro Bruno, mas só pra gente não tocar no caso do goleiro Bruno, um caso hipotético. Você é piloto de Fórmula 1 e tem uma mulher que tem um filho com você e você vai lá e manda matar a sua mulher. E manda o cachorro comer as partes. Um caso hipotético. Então o que acontece? Primeira coisa no homicídio, né? Existe, para você condenar alguém no homicídio, tem que ter prova de materialidade e autoria. No caso desse piloto aí, desse piloto aí, Fórmula 1, não tem materialidade. Qual que é a materialidade, Bruno? O corpo, o cadáver. Não tem materialidade. Então você não tem um corpo. Então começou por ali. Existe indícios de autoria. Tem prova de você mandando mensagem no WhatsApp para a pessoa. Tem prova de que viram essa pessoa andando com a vítima no carro, levando para tal lugar. Tem tudo isso. Então, você vai levar isso aí para o tribunal do júri, na realidade, os crimes que vão para o tribunal do júri, ele tem, são duas etapas, né? A etapa de conhecimento, que é a instrução processual, que chega no dia da audiência de instrução e julgamento, depois é dado prazo para as alegações finais, aí vem a sentença do juiz, que ele pode pronunciar o réu, que significa isso, levar para júri popular, pode impronunciar o réu, que eu não acho que isso aqui é caso de júri, ou absolver já sumariamente, esse cara não tem nada a ver com isso. São essas três decisões que o juiz pode dar. Se pronunciou, vai para o tribunal do júri lá. Então ali vai ser discutido, mas não tem materialidade, não tem autoria, e as provas todas que vão levar... Excelente a sua pergunta. Em que caso que o juiz encaminha para o júri popular? Quais são os casos? Vamos lá. O tribunal do júri no Brasil é diferente até dos Estados Unidos. Isso aí, porque a nossa referência é o júri americano, né? O pessoal vê muito, eu, por exemplo, gosto muito daquele seriado Lei e Ordem. Né? Então, é bem diferente. Lá nos Estados Unidos, o tribunal do júri é para vários tipos de crime, inclusive estupro. Né? Nesse Lei e Ordem, fala sobre crimes sexuais e vai para o tribunal do júri. E são bem diferente pelo seguinte, o número de jurados é maior, os jurados podem se comunicar entre si, tem um porta-voz dos jurados, aqui no Brasil não. Mas eles ficam lá isolados, eles têm uma sala... Mas eles ficam conversando entre eles. Aqui no Brasil nem isso pode. O jurado não pode conversar com o outro. Se, por exemplo, nós dois formos jurado e você esboçou alguma reação que possa transcrever o seu voto, aquilo que você está pensando em votar, o júri é anulado. Aí pode. Tem que inaugurar novo júri. Vai ser feito outro júri, vai ser marcado outra data com outros jurados, vai ser outro conselho de sentença. Então, aqui no Brasil esse crime, o Tribunal do Júri foi instituído aqui justamente para julgar o maior crime que existe. Por quê, Bruno? Nem o Estado tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, o bem mais precioso que nós temos, nem o Estado pode tirar, que é a vida. A nossa Constituição só permite tirar a vida quando é crime de guerra. E nós não estamos em crime de guerra. Né? Então, o Estado não pode tirar a vida de ninguém, pode tirar a sua liberdade.
A vida não. Então, por isso, foi instituído, né, o Tribunal do Júri. Por quê? Para o legislador, o Tribunal do Júri, um homicídio, só pode ser julgado pelos seus pares. Por isso, Tribunal do Júri. O que entra no Tribunal do Júri? Crime contra a vida na forma dolosa. O que isso significa? Só quando você quer matar alguém. Na forma culposa não entra. Por exemplo, um acidente de trânsito, de repente você, se não for um dolo eventual, né, você se descuidou e acabou ocasionando um acidente, matou alguém. Você não vai para o Tribunal do Júri por isso. Você vai ser julgado por um juiz singular, togado, mas não vai para o Tribunal do Júri. É um homicídio culposo e a pena é bem menor, diferente do homicídio doloso. Então vamos lá. Além dos crimes, seja ele da forma consumada ou tentada, os crimes conexos, que muita gente não sabe disso também. Por exemplo, o réu estuprou e matou. Ele vai responder no Tribunal do Júri pelo estupro e pelo homicídio, mas porque ele matou. Se fosse só estupro, não iria para o Tribunal do Júri. Ou o camarada está lá, o réu tem um menor junto com ele. E no homicídio, ele vai responder pelo homicídio e por corrupção de menores, por ter um menor junto com ele nos fatos. Então são os crimes dolosos contra a vida, seja ele na forma consumada ou tentada, e os crimes conexos que vão para o Tribunal do Júri. E são 7 jurados que são sorteados no dia. O certo são 25 jurados, 25 pessoas do povo. O artigo 436 do Código de Processo Penal em diante começa a relatar quem pode ser e quem não pode ser jurado. Ali, a partir dali, você começa a relatar quem são as pessoas que podem, quais são os impedimentos de quem não pode. Por exemplo, a pessoa, para ser jurado, tem que ter a vida ilibada, não pode ter processo penal, né? Então, são alguns requisitos que você tem que ter ali. Foi escolhido os 7 jurados, aí sim começa todo o procedimento ali, naquele dia, que é aquele negócio glamuroso que todo mundo... Mas 100% dos casos dolosos de crime contra a vida dolosos vão para júri? 100%? Todos têm que ir para júri. Se o juiz entendeu que ali foi um crime doloso contra a vida e tem o indício de autoria e materialidade, ele tem que mandar para o júri. Mas tem gente disponível, Léo, para fazer tanto jurado assim? Tem. Porque dá a impressão de que é tão difícil as pessoas pararem o dia dela para ir lá atender uma demanda jurídica. E você não pode se recusar. Se você é convocado, você não pode se recusar. Se recusar, você ainda paga multa. Doideira, hein, rapaz? E assim, o impressionante é que no Tribunal do Júri, né, você foi para o Tribunal do Júri, nós temos um princípio no direito que se chama indúbio pro réu. Acho que você já deve ter ouvido, todo mundo que está em casa deve ter ouvido. O que significa isso? Na dúvida, absolve-se o réu. Porque para o direito é melhor que um inocente, que um culpado seja posto na rua do que um inocente se preso. Essa é a balança do indúbio pro réu. Já para a pronúncia, o judiciário utiliza o indúbio pro societá. O que significa isso, Bruno? Na dúvida, eu vou jogar para a sociedade decidir. Eu, juiz, não vou decidir, vou jogar para a sociedade decidir. Então, no júri, para a pronúncia do réu, o juiz muitas das vezes evoca o princípio do indúbio pro societá, que, ao meu ver, está errado, mas é o que é utilizado. Entendi. E aí, como é que é o procedimento? Você já explicou, né, como se forma qual que é o critério para selecionar esses participantes? Como é que se dá essa organização para você que está em casa aí? Pô, fulano, fiquei sabendo, foi para júri popular. Isso é um pouco distante, né, do nosso dia a dia. Então vamos aproveitar essa pauta aqui para falar como que se dá essa organização. O processo fica mais lento, o julgamento fica mais lento, mais demorado, mais rápido, mais assertivo. Como é que funciona? Aqui, vamos botar para a nossa sociedade aqui em Cachoeiro, né, que fica mais fácil, até aqui no estado, né, que é realizado. Muitas vezes o juiz ele procura pessoas de empresas, prefeitura, faculdades, para serem selecionados como jurados, entrar ali na lista de jurados. Aí ele pega, são feitos
algumas datas, né, para júri, que pega muitas vezes um mês inteiro. E aqui em Cachoeira é realizado dia de terça, quarta e quinta os júris na semana, quando tem essa pauta de júri. Costuma-se ter 4, 5 pautas de júri durante o ano, né, ou até mais. E ali é feito o sorteio, 25 nomes, e esses 25 nomes vão ficar para toda a pauta. Todos os dias, esses 25 nomes vão ter que estar lá e vão ser sorteados. Aí lá dentro, aí começam os debates. Primeiro o Ministério Público vai ter a palavra e vai falar por que ele quer a condenação do réu, baseado nas provas que existem no processo. Aí vai vir a defesa e vai falar por que quer a absolvição desse réu, baseado nas provas que tem no processo. Aí o Ministério Público pode pedir a réplica e a defesa depois a tréplica. E no final, os jurados são levados para uma sala secreta, que é onde está só o juiz, promotor, advogado, oficial de justiça. Mas quanto tempo leva isso? Esse processo? Todas essas etapas aí, quanto tempo leva? É um mês? É no mesmo dia? Não, mas em média não tem um parâmetro, não? Rapaz, depende muito quando é réu solto e quando é réu preso. Por quê? Para a justiça, o réu preso tem que ter prioridade. Então, se tem 10 processos de homicídio, né? 5 são de réu solto, estão respondendo processo em liberdade, e 5 de réu preso. O réu preso vai ter prioridade, vai passar na frente, mesmo que tenha sido depois, porque o Estado não pode manter ninguém muito tempo preso sem ter a condenação. E o réu solto vai aguardar. Então isso depende muito. Tem casos que depois que tem a sentença de pronúncia, dentro de 6 meses, vai depender dos recursos da defesa, da acusação, né? Na verdade, da defesa, por exemplo. Foi pronunciado. Aí eu posso, de repente, fazer o recurso de distrito, que a gente chama de rese, né? E aí vai para o Tribunal de Justiça para poder analisar. Isso aí vai levar um tempo também. Então não tem um tempo... parâmetro. Isso, entendeu? Não tem um parâmetro certo. Mas olha só, acontece, o juiz, com todo o critério que ele tem lá, deve ter os mecanismos de escolher as pessoas, escolher um cara, o cara vai lá, inicia o processo lá, o jurado da sociedade. E esse cara é conhecido do cara lá. Esse é um dos impedimentos. E quando o juiz está no dia do plenário, tá os 25 nomes, ele pergunta para todos, fala assim, se você é amigo íntimo do réu, tal, de uma das partes ali, se você é parente colateral, amigo íntimo. Então, isso tudo ali é falado. É rastreado na hora. Isso. Então, se o cara for, ele tem que levantar a mão e falar, olha, eu sou. E qual a penalidade que ele recebe se ele não revelar isso na hora? E depois a justiça descobre que ele passa do cara. Aí ele pode responder um processo criminal também, entendeu? E assim, pesado, meu amigo. O advogado e o promotor têm direito a 3 recusas imotivadas. Eu olhei para a cara de um jurado, achei que não é bom para aquele julgamento, eu posso recusar ele e vai sortear outro nome. Não preciso falar o porquê que eu estou recusando. É a cartinha lá. Vamos pedir as cartas, diretor. Aí você escolhe lá. Isso aí. Como é que é? Vamos pedir ajuda para o advogado. Falei, esse cara aqui, não vou... É igual do Silvio Santos lá. Né? E eu me lembro que... Agora eu não vou lembrar qual filme que foi, cara. E agora eu não vou lembrar. Eu sei que eu assisti um filme até recente aí, que na hora que saiu, o cara era de uma máfia lá e tal, e na hora que saiu a listagem dos jurados, o cara... lembrei, mas eu não lembro o nome do filme, mas lembrei a situação. Ele já tinha uma equipe já que ia persuadir a galera. Eu acho que eu sei até qual filme que era. É um ator famoso. De venda de armas, né? Uma empresa que vendia armas, aí teve homicídio. Aí tinha a galera tanto da defesa quanto da acusação. Aí ele tem os mafiosos lá. É um ator famoso, agora fugiu não. Aí ele era escalado para ele fazer um relatório de quem que eram os jurados. Aí descobria qual que era a ponta mais fraca para você. Aí eu lembro que nesse caso desse filme, o negócio já estava indo para acusação do cara mesmo, tava tudo, já tinha prova, tinha tudo. Só que a menina foi lá recrutada pela máfia e ela começou a botar dúvida nas reuniões lá com os jurados. Não, mas peraí.
mas não tem o tal negócio, mas não foi visto. Mas ele tá tudo certo, o cara já é mafioso, mas não tem, né? Resultado, absolveu o cara. Isso pode acontecer no mundo real? Aí que tá a diferença do nosso ordenamento jurídico para lá. Como eu falei anteriormente, os jurados aqui não podem conversar entre si. Entendi. Sobre o processo. Então não tem esse perigo de um jurado influenciar o outro. Entendeu? Porque se um jurado falar alguma coisa... Eu participei de um júri uma vez que uma jurada, sem querer, na hora do debate, ela esboçou qual seria o voto dela. Falou assim, mas ele mandou matar, né? Pronto. Anulou o júri ali. No mesmo momento, o juiz pegou e anulou o júri. Agora, Léo, como é que você se especializou nessa coisa de júri? O que que tem de especial no júri? O que que tem de diferente? Qual que é a técnica que precisa ter? Qual que é o tipo de conhecimento que precisa ter para operar no julgamento que envolve júri? Olha, eu costumo dizer o seguinte, isso já é uma frase conhecida de todos, né? Que a advocacia não é para covardes. A advocacia criminal, muito menos. E no tribunal do júri, eu costumo dizer o seguinte, tribunal do júri não é para aventureiros, né? Então é para quem se prepara realmente. Você tem que ter conhecimento jurídico, do ordenamento jurídico, para saber onde você pode usar, de que forma. Eu fiz um curso, Bruno, de neurolinguística em Vitória, há alguns anos atrás, que você estuda o comportamento corporal da pessoa. Então, por exemplo, eu estou num júri, eu já utilizei muito isso, né? E os jurados estão cansados, ouvindo o Ministério Público, muitas das vezes. Então você olha para o relógio, você boceja, e o jurado vai olhar aquilo, vai refletir para ele o que? Um cansaço. Eu, quando estou falando, eu sei quem está comigo e quem não está, pela reação do corpo. A pessoa está acompanhando, eu falo, poxa, essa aqui está comigo. Eu tenho que tentar convencer o outro. Então, isso aí você vai utilizando. Mas eu dei uma bocejada aqui, mas é porque eu acabei de almoçar, tá tranquilo. Precisa faltando a minha dosezinha de café. Tô precisando chegar o nosso café aí pra gente, né? Então, assim, você consegue estudar. Mas eu sou assim também, eu tenho falado muito isso com a Emily aqui, porque em todas as áreas da nossa vida, em especial o advogado, se você não tiver o dom para fazer a leitura daquilo que é falado, mas também daquilo que é não falado, porque existe a comunicação falada e a não falada, né? E o advogado, em especial você que trabalha com esse causa tão sensível, precisa ter uma apuração um pouco maior. Uma coisa é o cara levar uma multa lá, que você consegue dividir em 10 vezes e faz o refins lá e tal. O cara perdeu o imóvel, isso aí a vida recompensa. Agora, você privar o cara de liberdade, o cara amargar lá 5 anos, 6 anos na prisão e tal. Mas olha só, ô Léo, você é um cara que é cristão e eu tô te provocando aqui porque o programa é para isso. A gente tá aqui... Pode fazer as perguntas que eu até sei qual que é. Então, a gente tá aqui e obviamente que a gente respeita, como você falou. Certamente, na sua caminhada, você defendeu pessoas que de fato eram culpadas e pessoas que eram inocentes e você conseguiu absolver ali, porque a sanha da sociedade também é frenética, né, cara? Para queimar a reputação, a galera tem uma acelerada. Cancelamento hoje em dia, o cancelamento, né? E você limpar a barra de quem é injustamente acusado é um problema. Mas isso não afeta um pouco uma área moral da sua vida de falar, cara, pô, esse cara aqui é um energúmeno e eu tô tendo que defender esse cara. Não dá um peso no coração, não, Léo? Não, sabe por quê, cara? Eu sempre... Desculpa te apertar, não, tá mas eu quero que você fale isso daqui pra galera entender como é que funciona. Pode perguntar. Eu não fico assim hoje em dia, não. Como eu falei com você, quando eu entrei na faculdade, eu falava que eu nunca ia atuar nessa área, porque eu tinha esse pensamento. Que é o geral, né? Que é o geral. Ainda mais por toda a minha história, né? Você me conhece, sabe que eu sou evangélico, né? Então, sempre fui. Então, eu tinha essa noção. Quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a ver de outra forma, né? E comecei a estagiar em escritório criminal, vendo de outra forma. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente está defendendo a pessoa e mesmo que eu sei que a pessoa realmente
pode ter errado ali? Não, errou. Muitas vezes eu sei que a pessoa errou. Eu vou fazer a defesa dela, mas eu já falo com a pessoa uma coisa que eu nunca fiz, Bruno, é mentir e nem prometer resultado. Porque, inclusive, é vedado pelo Código do Estatuto da Advocacia, de Ética, né? Você prometer resultado. Porque a advocacia não é uma ciência exata. Como matemática, que 2 mais 2 é 4. A advocacia não é assim. Eu não posso prometer para você que numa cirurgia plástica, o cirurgião plástico, seu nariz vai ficar assim. Eu na advocacia não posso prometer que eu vou conseguir absolvição. Então eu sempre falo com a pessoa. E eu peço, a maioria das vezes, para a pessoa me contar se ela realmente cometeu ou não o crime. Eu costumo dizer o seguinte, a gente está agora na iminência, agora foi escolhido o novo Papa, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, ó, o advogado é igual um padre, né? O padre, quando está no confessionário, a pessoa conta para o padre não pode contar para ninguém. O advogado é assim, você tem que contar para mim. Para sua mulher você pode mentir, para sua mãe, para quem for. Agora, para mim, você não pode mentir, que eu não posso ser pego de surpresa. Então, muitas vezes eu já sei o que aconteceu. Sou enganado, já fui enganado várias vezes por clientes, tá? Defendendo, achando realmente que era inocente, depois descobri que não era. Mas eu não tenho mais essa situação de, pô, tô defendendo o cara errado, porque eu sei até onde eu vou, meu limite. Então, eu falo mesmo, olha, tá difícil aqui, porque realmente cometeu e tal, aconteceu isso e isso, cara, não vai ter pra onde correr. Já teve aquele caso, se você tiver, lembrar aí e puder contar, né, sem revelar fontes, nomes, mas já teve aquele caso em que você estava com a causa perdida, pô, já passou todas as etapas e tal, e de repente aparece uma prova cabal que absolve o seu cara? Cara, não foi nem uma prova, mas esse caso foi incrível. Foi uma tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio, né? Uma comarca aqui próximo de Cachoeiro, não foi em Cachoeiro. Eu não era advogado da pessoa, a pessoa estava presa há 2 anos e 11 dias. E foi ter o julgamento dele. E ele teria dado uma facada num cara e ameaçado na denúncia diz que ele foi para cima da mulher e tal. E chegou no dia, lá no dia do tribunal do júri, são 7 jurados, né? 6 mulheres no conselho de sentença, por uma tentativa de feminicídio e homicídio. Ou seja, você já sabe como é que eu fiquei, né? Cara, ferrou, para não falar outra palavra, ferrou. E chegou no dia, começou, né? E eu comecei a visualizar, eu pontuei, Bruno, 14 mentiras de uma testemunha da acusação. Eu fui pontuando de acordo com o que ela falava, com as provas que tinham, com o depoimento até das próprias vítimas. Eu pontuei 14 mentiras e eu consegui absolver aquele réu. Num cenário adverso. Num cenário adverso. Eu consegui absolver ele. Então, assim, por isso que eu falo que muitas vezes que a gente pensa que está perdido o tribunal do júri, você ganha. Como tem vezes que você pensa que está fácil, e quando você entra lá dentro, você vê que não está tão fácil assim, né? Já aconteceu também, aí esse foi um caso de estupro de vulnerável, onde o pai era acusado de ter molestado da filha. Só que o que acontece? Aí é o pulo do gato do advogado criminalista, quando o cara é criminalista mesmo. Quando o cara não é, o cara vai acabar fazendo besteira. Toda acusação, eu pontuei isso, que na realidade a mãe estava fazendo isso contra ele porque tinha medo da filha ir morar com ele e tal. Então toda aquela situação lá. Então eu peguei e toda acusação era por causa de uma babá que estaria dando banho na filha, e a filha, a menina, reclamou de que as partes íntimas dela estavam doendo. Aí foi levada para o hospital infantil, não foi constatado lesão nenhuma, levou lá aí foi para o Conselho Tutelar, Ministério Público, e aí veio a acusação, a denúncia, e em todo o processo, seja ele no Conselho Tutelar,
seja ele na delegacia e na justiça, a babá nem o nome tinha. Não tinha nem o nome dessa babá. Ela não foi ouvida em momento nenhum. Então eu deixei isso aqui, ó. Dando um exemplo. Porque quem tem que provar é a acusação. A acusação tem que provar. E eu tinha certeza de que o meu cliente não tinha feito aquilo. Eu fui para todo o processo. Chegou no dia da audiência, instrução e julgamento. A babá não tinha sido arrolada. Não tinha nem nome da babá, só falava em babá. E aí eu, nas minhas alegações finais, eu bati em várias coisas. E uma das coisas que eu bati foi isso. Cadê a babá? Que foi a quem constatou. Não existe nenhum nome da babá. Ela não foi ouvida em esfera nenhuma. Então, é uma prova que eu tinha. Que se guardou para o último momento. Para o último momento. E ele foi absolvido. Então, assim... Agora, Léo, vamos lá. E até recentemente eu trouxe esse assunto à baila aqui. E agora você é um advogado criminalista, tem propriedade para falar. É óbvio, meu amigo, é óbvio que a gente é contra todo tipo de violência. A gente é contra, principalmente envolvendo mulher, feminicídio, tem a Lei Maria da Penha, tem uma série de coisas que, obviamente, a gente está aqui para dar igualdade, para dar segurança. Mas você concorda comigo que uma parcela de pessoas tem se usado, às vezes, desses mecanismos que foram construídos para tentar buscar gerar segurança para a mulher, igualdade, e o pessoal usa isso para poder criar problema? Com certeza. O que acontece? Eu sou um ferrenho defensor da Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha ela foi criada para defender a parte frágil, que é a mulher. Principalmente naquele contexto, né? De antigamente, que a mulher muitas vezes ela dependia do homem, seja financeiramente, total, né? Emocionalmente, socialmente, dependia. Hoje em dia a mulher é muito mais independente, conquistou seu espaço, né? Tem mulher, por exemplo, que é a provedora do lar, né? Nossa sociedade. Porém, infelizmente, algumas mulheres utilizam-se disso para trazer prejuízo, ou seja, por vingança, ou seja, por não aceitar alguma coisa, ou querer levar um proveito em cima de alguma coisa. E a palavra da mulher na Lei Maria da Penha vale muito como prova. Mais do que a do homem. Muito mais. Tem até um negócio, agora me fugiu o nome, alienação parental, por exemplo. Eles usam muito, o cara não você entra nessas causas também, né? Também, já fiz defesa sobre alienação parental já. Pô, a mulher usa a Maria da Penha para poder afastar a convivência do pai com a criança. Eu vou te dar 2 exemplos de casos que eu fui advogado. Um caso de Lei Maria da Penha, em que o ex-marido, isso aí foi por causa de vingança, né? O ex-marido se separaram e no divórcio a mulher teve que pagar 18 mil reais a ele por causa da divisão de bens. Eu não participei do divórcio, não era advogado, mas teve que pagar a ele 18 mil reais na partilha lá. E aí ela falou com ele que iria se vingar. Então ela começou a fazer denúncias de que ele ameaçava ela de morte, xingava ela e tal, isso tudo. Tinham 3 medidas protetivas contra ele. E na última ela falou que ele tinha descumprido. E aí eu peguei o processo para analisar, Bruno. Quando a gente pega um processo assim, a gente tem que analisar ele todo, né? E eu verifiquei que nos 3, as testemunhas eram as mesmas, 2 irmãs dela. Dos 3. Então o filho dele já era maior de idade. Então eu chamei o filho dele para conversar e perguntei, cara, você presenciou alguma vez o seu pai ameaçando? Nunca. Xingando sua mãe? Nunca. Os vizinhos lá da rua onde você mora, tem muitos vizinhos? Tem. Algum já chegou para falar com você? Nunca. Eu falei, seu pai sobe lá? Não, meu pai fica me esperando na rua de baixo, num barzinho lá, que eu desço para ele nem chegar lá em cima. Ok. Quem que fala? Só minha mãe e as minhas tias que não gostam do meu pai. Ótimo. Arrolei o filho como testemunha. Chegamos para a audiência. E aí eu perguntei para ela contou toda aquela história. Eu perguntei se o filho dela já tinha presenciado alguma vez. Ela falou que não. Ela falou que sim, que o filho dela tinha presenciado. Perguntei sobre os vizinhos, todos, mas ninguém quer se meter. Aí quando eu fiz as perguntas para o filho, ele contou tudo isso que eu te falei aqui. O que aconteceu? O próprio Ministério Público pediu absolvição ao meu cliente. Muito bem. Entendeu? Porque, infelizmente, nesses casos,
é muito difícil você comprovar que no direito o certo é quem acusa tem que provar. Mas num caso desse, o acusado tem que provar que é inocente. Na maioria das vezes. Essa que é a situação. Esse que é o problema. Né? Mas como eu falei, eu sou um defensor, porque eu já peguei vários casos de realmente homens que agrediam a mulher, seja ela da forma física, seja na forma emocional, entendeu? Homens que realmente teriam que ficar condenados e foram. Já peguei casos assim, feminicídio, eu fui assistente de acusação num caso de feminicídio de Cachoeiro, que repercutiu muito, junto com o Dr. Diego Rocha, fomos assistente de acusação, né? Então assim, e já peguei caso, tô pegando um caso agora também de uma mulher que inventou que o cara ameaçava ela e a mulher tá com medida protetiva e não pode nem chegar perto. A gente falando assim, porque tem gente do Brasil inteiro aqui que né, a gente fala Cachoeiro, mas o nosso programa aqui é a nível nacional e até internacional para quem tá fora acompanhando a gente. Mas a gente tem visto aí, cada um de casos aí que a gente tem visto, de famosos aí, que obviamente que a gente não está fazendo juízo prévio de ninguém aqui, a gente só está trazendo aquilo que a mídia está reportando. Por exemplo, você teve o caso recente agora daquela assistente de palco lá do Danilo Gentili, que depois de tantos anos acusou o outro de, até eu acho uma palavra muito pesada, de estupro para uma situação, né, que foi gravada, inclusive ao vivo, né, assim, foi veiculada na televisão. Ela está no direito dela e tudo bem, não estou aqui dizendo que ela não sentiu o que ela sentiu, que foi afetado pelo que ela foi afetada. Mas, e aí depois o Danilo, quer dizer, já estava envolvendo o patrão, logo depois que foi demitida, quer dizer, enquanto estava empregada não tinha processo, agora tem processo. Aí falou que o Danilo Gentili não fez nada, aí o cara tinha os áudios, o cara não tem os áudios, aí já matou meio muito de problema ali. Você tem o caso de umas famosas aí que destruíram a carreira daquele Márcio Smelling lá, né? Dizendo que ele tinha feito coisas e tal, nessa linha aí do atentado violento ao pudor, e no final das contas tudo tá caindo ali como se for uma coisa consensual, né? E coisas desse gênero. E se não tem um criminalista bem preparado para poder defender o cliente, o troço vai pro saco, né? Com certeza. Outra coisa que eu sempre falo. Bruno, quando eu, por exemplo, tive problema cardíaco, né? Infartei, tive que fazer 2 pontes safena Você tá com quantos anos? 45. Eu infartei com 41. É mole? Mas tudo na sua vida acontece assim, cara. Você formou com 28, com 40 e pouco... Não, entrei na faculdade com 28, me formei com 33. 33, e daqui a pouco... Mas assim, por que eu falei isso? Quando você tem um problema cardíaco, você vai procurar quem? Cardiologista. Você não vai procurar um ortopedista, né? É verdade. Se você tem um problema criminal, você vai procurar um civilista? Cara, você tem que procurar um criminalista. Se você tem um problema no seu processo tributário, você vai procurar um criminalista? Não, cara, você vai procurar um advogado tributarista. Não, é verdade. Cada um nas suas competências, né? A gente tem falado disso. E agora, Léo, como é que é a sua... Você tem tempo de fazer pegar a causa aí de outras áreas também, de empresas de amigos, empresas do Granito, por exemplo, ou não dá tempo? A carreira no criminal é intensa e você tem que ter dedicação exclusiva? Rapaz, eu tenho parcerias com outros colegas, né? Tem gente que, por eu ser assim, bem conhecido, então tem gente que me procura por confiar em mim. Eu falo, olha, nesse ramo eu não atuo, mas eu tenho quem atua e eu confio nela e eu indico. E essas pessoas também que não atuam no criminal me indicam, então a gente tem uma parceria. Mas é uma coisa, Bruno, eu só indico quem realmente eu confio. Eu entendi, só estou fazendo uma pergunta para saber um pouco assim, para reforçar aquilo que a gente está falando, né? Cada macaco no seu galho, né? Cada especialista na sua área. Isso aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa linha aí de pensamento aí que você está sobre questão de júri, sobre o papel do advogado criminalista na sociedade? Sim. Eu vou falar uma frase que eu sempre falo em todo júri, tá? Você pode... Se tem um crime que você nunca pode dizer que não vai cometer, é o homicídio. Eu vou explicar o porquê. Você pode chegar, Bruno, e falar assim, eu nunca vou roubar. Na minha índole, eu não vou roubar. Eu nunca vou traficar. Não é minha índole ser traficante.
Mas homicídio você nunca pode dizer que não vai cometer, porque se alguém entrar dentro da sua casa para fazer alguma coisa, você tem um filho e você tem uma esposa, para fazer alguma coisa com seu filho, com sua esposa, e você tiver a oportunidade de matar esse cara para defender, para preservar a vida, você vai matar. Mesmo que você esteja numa excludente de ilicitude, mas você cometeu um crime de homicídio. Você vai precisar se defender. É isso aí. Então, por isso que eu falo, o crime de homicídio é um único que a gente nunca pode falar, ó, esse eu não vou cometer. Todo mundo pode matar alguém. Que você não cometa, né, meu amigo? É isso você aí. não cometa. Mas se acontecer, se você estiver envolvido de alguma forma, tem aqui o doutor Leonardo Machado, que é um amigo pessoal. Eu tenho um carinho muito grande pelo doutor Leonardo. Nós fomos irmãos de igreja durante um bom tempo. A gente tem algumas afinidades, né? Música. A área ministerial, de igreja, a fé e tal. E eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso assim publicamente, porque quando eu estava a gente era irmão da mesma igreja, em 2014, eu estava recém chegando na Presbiteriana do Paraíso. O único irmão ali daquele convívio ali de ministério de louvor, de música, o único irmão que foi na minha casa visitar meu filho foi esse cara aqui. Foi ele, a esposa dele, a filhinha dele. A gente não era tão próximo, mas ele sempre... E tem coisas que a gente não esquece, né? Com certeza. Tem coisas que a gente esquece. Agora tem coisas que marcam a gente. Aí quando o Léo foi lá em casa, todo atencioso com a minha família, né? Quando meu filho nasceu, e ele ficou lá, a gente comeu alguma coisa e se interagiu. A esposa dele é uma pessoa maravilhosa. E aí acompanhei alguns dilemas também, essa coisa aí quando o Léo estava com esse problema de saúde, isso aí afetou todos nós, a gente orou aí pelo Léo, para Deus curar. E hoje Léo, além de tudo, né, além de toda essa experiência que ele já tem de longas datas aí, se tornou uma referência na nossa região aqui, na advocacia criminal, como ele acabou de falar. Tem que ter dom, tem que ter talento, tem que ter gosto, tem que superar desafios, tem que estudar muito. Ele falou uma coisa aqui que eu não esqueço. A advocacia não é para covardes, né? É isso aí. Então, é um cara que está aí, é uma figura proeminente na cidade, é um cara que é muito respeitado, muito querido, né? Na cidade, é um cara que você sabe a índole que o cara tem, né? Muito diferente dessa imagem distorcida aí do advogado de porta de cadeia. É um cara realmente que leva o direito a sério. Por isso que ele hoje é um personagem aqui nosso do Pó de Pedra Jurídico, para trazer esse conhecimento. Ficou na dúvida? Você que está estudante de direito aí, tem um pouco de receio, tem um pouco de estigma aí com o direito criminal? Assiste esse programa aqui, dá uma atenção, bate um papo com o doutor Leonardo. Ele com certeza vai te atender com carinho. Certeza. Ele é um cara que tem uma afinidade muito grande com as pessoas e um profissional competente. Léo, para encerrar, como é que está o panorama do direito no Brasil hoje? Como é que você acha? As pessoas estão muito descrentes na justiça. A que se deve isso? Há várias coisas, né? Ao Poder Judiciário. Muitas das vezes, um Poder Judiciário moroso, que demora demais, né? A gente tem processos aí que duram muito tempo, né? E juízes não têm prazo, muitas das vezes. Nós, advogados, temos prazo. Se a gente perder prazo... perde o processo, né? O juiz não. O juiz fica lá com o processo durante muito tempo. O máximo que vai acontecer com o juiz, tem uma aposentadoria compulsória. Isso é pena? A punição para ele é uma aposentadoria compulsória. Receber sem trabalhar. Isso é pena, né? Então a gente vê muito isso, né? E infelizmente eu vou falar uma coisa aqui que, para mim, é certo. A nossa Suprema Corte parou de ser uma corte jurídica para virar uma corte política já há muito tempo. Há muito tempo, né? Então a gente vê decisões esdrúxulas lá na Suprema Corte, né? Inclusive tomando um partido de uma coisa que nem a função dela, né? Teve uma vez aí que eu vi até rodou, talvez você tenha visto também, um comentário muito bem estruturado do Alexandre Garcia, que a gente sabe disso, quem é do direito sabe, né? Mas às vezes a gente esquece. Ele falando, olha,
que o Supremo, na verdade, ele é uma corte que ela foi constituída, ela é a última instância do país, né? E para dirimir coisas, para resolver, para validar, para julgar coisas estritamente relacionadas ao infringimento de questões constitucionais, né? E hoje virou uma corte de primeira instância, né? O cara manda prender, manda soltar, e todo mundo vê isso. Você não acredita que a classe dos advogados assistiram isso muito passivamente, não? E agora perdeu a ponta do cipó? Por exemplo, cercear advogado de ter acesso a provas, cercear a liberdade, aquela coisa da sustentação oral. Você que é um criminalista, você tem que defender seu cliente, fazer uma defesa oral ali, esclarecer fatos, provocar fatos. E aí os processos chegam aí em algumas instâncias e o advogado não tem o direito de se manifestar, não tem como exercer o pleno serviço da defesa. Você não acha que isso está virando a OAB deixou de ser incisiva na hora que precisava ser, não? Eu não gosto nem muito de falar da OAB, não, porque né, alguns fatos que ocorrem, né? Mas eu não estou falando isso para afrontar a OAB, não. Pelo contrário, é parceira não. A gente está aqui dando voz a vocês, Só tô OAB. falando assim, né? Porque como eu já disse, eu não me sinto representado em algumas coisas, né? Em âmbito nacional que eu estou falando, não em âmbito municipal nem estadual, mas em âmbito nacional. Pelo sistema, não, né? Pelos indivíduos. Vou dar um exemplo. Eu tenho livros, eu tenho um livro, por exemplo, do Alexandre de Moraes, né, que é um excelente constitucionalista. E uma vez eu até publiquei no meu Instagram a capa do livro do Alexandre de Moraes e falei assim: excelente livro. Pena que ele não faz o que ele escreve, né? Então, assim, foi uma crítica que eu fiz. Então, infelizmente, o Poder Judiciário está assim. Isso não gera insegurança jurídica no país? Com certeza. O pessoal fica mais descrente. Essa coisa também dessas penas que... poxa, o brasileiro não se... Porque, assim... Qual que é o sentido de prender o cara, de privar a liberdade do cara? É de aplicar uma punição para que ele reflita na consciência dele e fale: não posso fazer isso que eu vou ser penalizado. Mas me parece que hoje o sistema punicional, né? Estou inventando uma palavra aqui, mas o sistema de punição brasileiro não tem eficácia, assim, não conserta ninguém. Bruno, eu posso ser sincero para você. O ordenamento jurídico hoje, criminal, vamos botar assim, né? Justiça criminal. Eu tenho um colega advogado que ele fala isso. O pobre não podia cometer crime, cara. Porque o pobre, se cometer crime, está lascado. Usar essa palavra aqui. Uhum. Já o rico é tratado com diferença. Vou te dar um exemplo. Vamos botar aqui o exemplo do ex-governador do Rio de Janeiro. Que está lá em prisão domiciliar, fazendo um videozinho de filme, né, tomando vinho. E eu tive uma cliente condenada com um filho de 2 anos. E eu pedi prisão domiciliar e foi negado. Olha o disparate que nós temos, né? E o próprio STF diz que quando a criança desse tamanho não precisa nem de comprovar se depende da mãe ou não, já é implícito que depende, né? Mas foi negado. E o Cabral tá lá. Fernando Collor de Mello tá lá, conseguiu uma mansão domiciliar. De não sei quantos milhões. Né? Mas o pobre consegue? Essa é a minha crítica. Se a pessoa é pobre, negra, infelizmente, já cai por esse pressuposto. Agora, se tem dinheiro, infelizmente, eu estou falando isso, de repente posso até receber represálias, mas eu não estou nem aí para isso. Eu não estou aqui para gerar complicação para ninguém. A gente tá. Você é cidadão acima de tudo, eu também sou. Você está falando agora, não é o advogado, é o cidadão. Uhum. E eu estou te chamando a reflexão porque você é um operador do direito. E esse material aqui, hoje, Léo, a gente é pequeno, um canal começou há pouco tempo, a gente está começando agora, chegando na praça. Não, agora. Mas eu não tenho medo disso, só tô falando assim. Sim, eu estou falando assim. Até porque a advocacia, para covarde, não tem. Exato. Então, não tem. Não, mas eu estou falando assim, mas
a gente tem recebido feedbacks aqui, cada vez mais os feedbacks chegando, que pessoas estão... Rapaz, a gente não sabe, mas tem uma galera que já virou fã do programa e acompanha a gente aqui já. Bruno, eu assisto todos. Esse dia o cara falou, assisto todo aquele programa tal, o cara falou tal coisa, o outro fala... Então, nós já temos um público cativo aqui que estão sedentos por informações. E, obviamente, o espaço, o que garante a democracia é você... ter liberdade para falar. A gente não está fulanizando nada aqui, a gente não está falando que é fulano, Beltrano. Citamos o nome de alguns, sim, que são os que estão em voga aí na mídia, não fazem nenhuma questão de se esconder, né? Estão aí sendo expostos aí. Inclusive o próprio Alexandre de Moraes foi um que tem um discurso contundente dele que diz, olha, aquele cara que não tem medo de ser criticado, de vaiado, xingado, ele não está pronto para a vida pública, né? Aí ontem estava lá o Flávio Dino dizendo que ele não admite, que ninguém chama ele de ladrão, que ele não pode. Ele quer prender o cara lá no cárcere privado, ele quer botar uma trava na boca da pessoa, só que mal sabe ele que enquanto ele está falando que ele não admite que ninguém chama ele de ladrão, certamente tem muita gente pelo Brasil nesse momento, você admitindo ou não, tem muita gente te chamando disso aí. Então, cara, só a brabeza aí só vale para enganar bobo. Porque, infelizmente, pessoas que a gente deveria endereçar nosso maior profundo respeito, a nossa maior profunda estima e consideração, infelizmente estão de frente às áreas mais vitais da nossa justiça. E isso vai criando uma cadeia, né, de pessoas que... Hoje é difícil a gente confiar na justiça, mas a gente ainda acredita em bons profissionais, né, bons juízes, né? Com certeza. Desde os tempos bíblicos, Jesus falava que tinha o bom juiz e o mau juiz, né? Com certeza. Tinha, mesmo no mau juiz, você insiste com ele lá que a coisa vai... Não é assim? Tem a parábola do juiz mau, não tem? Que a mulher queria resolver sua sentença, a mulher ganhou o cara pelo cansaço, não tem? Vou dar exemplo aqui do nosso judiciário cachoeirense. Bons juízes. Dr. Miguel, terceira vara criminal. Excelente juiz e o trato dele com o advogado, excepcional. Dr. Bernardo, da primeira vara criminal. Então, assim, como são varas que eu atuo, né? Até mais eu não atuo muito, então não vou falar. Então, esses dois que eu já conheço há mais tempo, excelentes juízes. Promotores muito bons também. Nós temos o Dr. Lucas, né? Ótimo promotor, que atua na primeira vara criminal. Dr. Andresa. Então, assim, nós temos profissionais... Não são, a gente tem, infelizmente, uma pequena parcela que traz um dano muito grande para a sociedade, mas a grande maioria de profissionais muito bons. Muito bem. Esse foi o doutor Leonardo Machado, né? Doutor especialista em área criminal. Eu quero falar um pouquinho dos nossos parceiros comerciais aqui, que são as empresas parceiras do Pó de Pedra. A começar pela OMI Holdings, que é uma empresa de grande repercussão para nós aqui, parceira. Quero que você entre lá no Instagram, confira e dê o seu ok lá, siga, comente, compartilhe os conteúdos da My Holdings. Vou falar da nossa queridinha Envelope Mais Aditivos Industriais. Essas empresas são grandes parceiras do nosso podcast. Elas ajudam a levar esse conteúdo a chegar até você. Nós estamos abrindo espaço aqui para você, amigo advogado, que está acompanhando a gente aí nessa caminhada. Esse é o quarto ou quinto programa, né, Saulinho? Qual que é esse aqui? É o quarto, né? É o quarto Pó de Pedra Jurídico. Nós temos dado voz aqui a você que é advogado, você que exerce o direito, você que é promotor de justiça, você que faz alguma coisa na área da justiça aí. O espaço aqui está sendo aberto para a gente deixar as nossas impressões, para a gente criar conteúdo de relevância que vão agregar valor e conhecimento na sua caminhada aí. E esse foi o programa Pó de Pedra Jurídico, né? A gente está aqui desbravando sobre as leis para poder você conhecer os seus direitos e para poder levar um pouquinho de conhecimento para você na sua casa. Você empresário, você construtor, você arquiteto, você marmorista, você vai sempre precisar de um advogado pertinho de você. E esse foi o nosso super programa de hoje, com a presença do Dr. Leonardo. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, discutindo assuntos de tão grande relevância aí para a nossa sociedade. Valeu, obrigado. Valeu, eu que agradeço, Bruno. Obrigado a todos aí, pessoal da equipe do Bruno aqui também, excelente. Um forte abraço para todos. Valeu.